momento, em que ponto a dança de Mitsuiana dialoga com a poesia de José Inácio Vieira de Mello e com a música de Marcel Torres. A poesia é ao mesmo tempo dança e música, a música e a dança das palavras. Nosso convidado é o poeta José Inácio Vieira de Mello, que veio lá de Jequié para lhes apresentar sua poesia. José Inácio nasceu em Alagoas, mas está radicado na Bahia desde 1988 e é como poeta baiano que ele se insere no universo literário. Além de poeta, é jornalista e produtor cultural. Já publicou 7 livros, tem poemas publicados em várias línguas, participa de inúmeras antologias no interior, é coordenador e curador de muitos eventos literários, recebe convites de todo canto do país para participar de bienais do livro e feiras literárias. Neste ano de 2013, ele tem participado de tantos eventos de norte a sul do país, chegou de BH e vai sair daqui direto para Salvador, que eu nem sei como achou um tempinho para aceitar nosso convite. Gente, eu podia ficar aqui falando do escritor por um tempão, mas eu prefiro falar de sua poesia. José Inácio é conhecido no meio literário como o Cavaleiro de Fogo, não apenas por ter fogo no nome Inácio e ser um vaqueiro de fogo nas ventas, como se diz no sertão, mas principalmente pelo ardor de suas palavras. Tem esse codinome por causa do fogo que emana de sua poesia, uma poesia telúrica, sonora, pulsante, carmesim, capaz de tirar o leitor da acomodação, do lugar comum e poeticamente transportá-lo com sua sonoridade vibrante a um mundo onírico, povoado de personagens bíblicos e heróis mitológicos, vaqueiros e estrelas, algorabeiras e mandacarus, rosas encarnadas, mulheres e éguas. Em todos os seus livros, ecoa o sertão da infância, que, transmutado por sua poesia, é um sertão mítico, que extrapola o território convencional e pode ser o mundo inteiro. Isso é mais forte em seu último livro, Pedra Só. Para escrever esse livro, o poeta busca no corredor da memória as mais longínquas imagens, cheiros e sons do sertão. Através delas, ele cria o país do couro, um reino encantado, território mítico, que tanto pode ser sua fazenda Pedra Só, na Chapada Diamantina, ou o povoado de Olho d'Água do Pai Mané, em Alagoas, terra onde ele nasceu. Mas também pode ser que esse reino seja um lugar ou um não lugar que se limita com a ilha grega de Ítaca e ao mesmo tempo com a cidade de Troia na Turquia. E como vivemos na cidade, que é portal do sertão, e estamos falando do reino da poesia, Pedra Só pode ser aqui mesmo, no foyer do Centro de Cultura Amélia Amorim. Então, convido todos vocês a adentrarem esse reino encantado. E para iniciar o transporte, o translado, vou convidar a poetisa Larissa Rodrigues, coordenadora da Diabo A4 Editora e do Feira Coletivo Cultural, para fazer a leitura de um poema de Pedra Só. Deixemos-nos encantar com a bela voz da Larissa. Boa noite. Então adentremos ao reino de Pedra Só. Pedra Só 23. Às 5 horas da tarde, no céu de Pedra Só, um cavalo emerge das nuvens e uiva para a lua. Às 5 horas em ponto, na fazenda Pedra Só, a lua é o olho do dragão. E a moça de Jorge de Lima é enorme, enorme, e engole a lua e vai ficando menor, menor.
continua caindo no desinvesto sem fim, até virar Alice. E logo ali, um alce. E logo ali, o galo de Abraão Batista numa briga feroz com o boi de Patativa. Às 5 em ponto da tarde, no reino da Pedra Só, Frederico Garcia Lorca, montado no corcel de algodão, crava um punhal de prata nos olhos da escuridão. José Inácio Vieira de Mello. Chamo agora Lua Marina para ler um poema de José Inácio. É o poema predileto dela. Era o que eu ia dizer, né? Que é o poema que eu mais gosto. Apesar de pode não ser o mais belo ou o mais forte, mas é o que mais conversa comigo. Diretamente ao meu coração. Barco. Meu filho, cada lágrima que brota deste semblante aflito vem do mar, que trago dentro de mim, que devora e afoga e que também é calmaria. E lá no meio desse mar, um barco. Meu filho, toma aqui a tua herança, aquele barco no meio do mar. Abre as velas, navegar é preciso, que os ventos te conduzam venturoso. Abre as velas de teu peito e segue a estrela do Oriente. José Inácio Vieira de Mello. Novamente faço um pequeno intervalo para agradecer aos nossos patrocinadores, a Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer, o Centro Universitário de Cultura e Arte, a Universidade Estadual de Feira de Santana, o restaurante Casa Espanhola e o Bistrô e Café Brasil Colonial. E agradecemos, logicamente, a presença da imprensa aqui e todos os fotógrafos que tornam esse evento muito mais brilhante. Para continuarmos, a adentrar o reino da Pedra Só, o reino da poesia de José Inácio Vieira de Mello, eu vou passar a recitação para as mesas. Os versos estão numerados. Vocês começarão do verso número 1. No coração da caatinga, dizer palavras de luz nos versos de 7 sílabas. Caminhar passo acertado, cadência de redondilhas. Esse roseral vem pelos ares, suas cores são tintas de chuva. E no canto dos raios solares, é sim o jardim da imensidão, que são tão magníficos suas flores, que o vermelho coroa a visão. Seguraste o sol nas costas, agora reconheces nas cicatrizes os nomes que queimaram teu corpo, marcas que anunciam o sofrimento, que fizeram de ti este ser estranho, que fez uma espera para totalhar o silêncio. Encravo meu punhal na tua pequenina porta, encravo com todo o gás, com toda a força, e ao realizar essa completa invasão, descubro que a tua pequenina porta guardava e resguardava um imenso salão. Entro no primeiro buraco negro e vou me inventar em outra galáxia. O S é o mesmo. Navega os cileiros internos do poeta. Viaja entre jardins e algarobeiras. E de Mandacarus, buscando a rosa. Ana Rosa. Eu chego no silêncio que acende as 4 ferraduras do tempo e encontro a inesgotável jazida, catedral do rubi que me habita. Minhas palavras ardem a forjar essas flores